Fala comigo. Eu consigo usar o nós sem inclusão. Você consegue usar o nós de modo menos inclusivo. Quer ver o negócio? Por exemplo, uma sustentabilidade. Se eu na conclusão colocar nós, seres humanos, precisamos. Perfeito, vamos lá. Todo mundo. Vou te explicar um negócio aqui rápido. Nós, brasileiros, vivemos em um país de dimensões continentais. Nós, brasileiros, devemos militar contra a poluição no Brasil. Se percebe que nas duas frases eu usei o nós. Então tem um traço de pessoalidade nas duas frases. O nós inclusivo, tem essa capacidade de incluir as pessoas do discurso. Em uma delas, eu não dou opinião nenhuma. Em qual das duas frases não tem opinião nenhuma? Na primeira não tem opinião nenhuma, não estou incluindo ninguém. Aliás, eu estou incluindo todo mundo, mas ninguém pode discordar de que nós, brasileiros, vivemos em um país com dimensão continental, um país gigantesco. Esse nós, ele não inclui opinião. O segundo nós, preste atenção, se eu disser aqui que todos nós, brasileiros, devemos militar contra a poluição no Brasil, você pode falar assim, cara, eu não tenho que militar contra a poluição. Quem deve combater a poluição é o poder público. Quem deve combater a poluição é o Poder Executivo, são os órgãos que regulam o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o Greenpeace deve militar contra a poluição, eu não. Esse segundo nós, ele não é o nós sem opinião, ele é o nós que inclui opinião. Cara, mas imagina, no dia da prova, 1 hora para fazer redação, eu vou ficar pensando esse nós, se ele é de opinião, se ele é sem opinião, se ele é argumentativo ou se não. Imagina se essas duas frases estivessem juntas. Nós, brasileiros, vivemos em um país de dimensões continentais e devemos militar. Aí eu vou ter que cortar no meio da oração, fazer um novo período, ou vou ter que tirar... O que é mais fácil então? Tirar esse nós vivemos e usar aquela estratégia lá do vive-se. Ou fazer assim, ó, os brasileiros, ou o povo, ou este país, este pronome demonstrativo de primeira pessoa com referência ao local mais próximo. Eu vou usar vários recursos. De todo modo, assim, eu não acredito que a banca vai tirar ponto, vai zerar uma redação se eu usei o nós ou se eu usei o eu. Mas percebe, é um esforço desnecessário, a gente não precisa se preocupar com o nós. É muito mais fácil usar a terceira pessoa, o este, terceira pessoa, e deixar acontecendo. Deixar sem mais uma preocupação para o meu texto. Legal essa parada do nós? Você pode usar, mas sabendo que você está trazendo mais uma responsabilidade e certamente não é isso que você quer. A gente quer ter menos responsabilidade para ter tempo para trazer e para fazer outras questões objetivas, para fazer uma redação melhor. Vamos lá. Essa prova, então, foi o concurso do TRF, Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, que aconteceu em 2012. Essa prova foi de analista, redação de analista. A redação de analista, geralmente, é um pouquinho mais difícil do que a de técnico, pela questão do cargo, pelo nível hierárquico. O analista é nível superior, então pressupõe-se que o aluno tem um conhecimento um pouco mais sofisticado.
Mas nada demais. Olha só o edital que eu fui buscar para mostrar como que a banca avaliou esse concurso. Na avaliação da prova de redação, são consideradas para atribuição dos pontos os seguintes aspectos. Ele deu 40 pontos para o conteúdo. Olha o tópico do conteúdo. Tópico A. Perspectiva adotada no tratamento do tema. Quando eu falo em perspectiva adotada, o que é uma perspectiva? É a opinião. Perspectiva é o ponto de vista. Aqui eu tenho duas perspectivas. Eu tenho a perspectiva dessa turma e da turma virtual. Então, são dois pontos de vista. Percebe que é literalmente? É um ponto de vista que eu estou veiculando aqui. Esse conteúdo é um desenvolvimento? Não desenvolvimento, mas toda a redação. O conteúdo, bom tu falar disso, conteúdo não avalia só o desenvolvimento, aqueles parágrafozinhos que ficam no meio, 2 ou 3. Conteúdo já é avaliado na primeira linha. Se você fizer título, já é conteúdo. Lembra do título que o cara fez aqui? Esse título já é conteúdo, já foi avaliado, já me deu problema. As idiosincrasias da modernidade da terra tupiniquim. O cara quis se mostrar para o avaliador e acabou se prejudicando. Tópico B. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Aí já entra naquilo que o Ricardo trouxe para a gente. A capacidade de parar e de analisar a sociedade e de ter um senso crítico de avaliar a sociedade. Não só a sociedade, mas o tema que está sendo desenvolvido. C. Consistência dos argumentos, clareza e coerência em seu encadeamento. O que é a consistência do argumento? É quando você seleciona um argumento interessante e você sai do óbvio. Imagina, vou fazer uma redação sobre água. A importância da distribuição de recursos hídricos. E aí você começa a redação assim, ó. Água é vida. 70% do corpo é composto por ela. Sem ela nós morreremos. Ponto. Essa frase é uma frase óbvia, que não agrega valor e não tem o quê? Consistência, não mostra consistência. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações, escolar. O que são divagações? É quando a gente não entende o tema e tenta enrolar, se enche a linguiça, né? Alguém pode pegar? Ah, já tem outra aqui. Você não entende o tema? Uma vez eu tenho um aluno, a gente propôs uma redação sobre alimentos transgênicos, e ele fez uma redação sobre transgêneros. E aí, ele começou a falar assim, porque cada um tem o direito de ter a sua própria posição sexual. Posição sexual? O que tem a ver alimentos transgênicos com posição sexual? Ele não compreendeu e acabou divagando dentro de um tema diverso daquele que foi proposto. Vamos lá então. Mais complicado. Não, essa é a fuga total do texto. A fuga total é 0. Vem comigo aqui, ó. Vinícius, cara, mas como é que eu posso começar uma redação de modo prático, sem nada de muitas divagações teóricas? Porque redação não tem como na redação a aula ser exclusivamente teórica. Eu preciso de exemplo, preciso de matéria, de texto. Não tem como. Olha aí, se for pra mim ser abordagem, Vinícius. Como é que é a abordagem por definição? Cara, o próprio nome já é autoexplicativo, não tem muito o que explicar em torno da definição. Você pega um tema do tipo sustentabilidade, e aí você diz o que é sustentabilidade. Alguém consegue definir o que é sustentabilidade para mim? Como se fosse dicionário, sustentabilidade. Definição de sustentabilidade, quem pode arriscar? É uso de recurso numa forma que você consiga reaproveitar. Exigir as necessidades atuais pensando nas gerações futuras. Exato. As duas respostas. Né? Sustentabilidade é medir as suas atitudes atuais pensando nas perspectivas futuras. Perfeito. Uma visão de mundo a longo prazo, não a curto prazo. Se você começar a redação com isso, sustentabilidade consiste na avaliação de posturas a curto prazo para que não haja efeitos negativos a longo prazo. Vamos escrever essa frase aqui porque eu gostei? Vamos escrever isso aqui.
Imagina, ó, tema sustentabilidade. Vinícius, o que eu faço para começar uma redação sobre sustentabilidade? Você no seu rascunho, que a banca te dá uma folha de rascunho, você vai lá e escreve. A sustentabilidade consiste em avaliar as atitudes atuais, boa, visando a não prejudicar a sociedade, a não prejudicar as gerações futuras. Lembrando que o verbo visar, ele é um verbo transitivo indireto, visando a alguma coisa, e não visando a alguma coisa. Legal, a sustentabilidade consiste em avaliar as atitudes atuais. Aquilo que eu faço no meu contexto histórico, visando a não prejudicar as gerações futuras. Ah, Vinícius, quero dar uma melhorada nessa definição. Então bota assim, ó, as gerações posteriores. Vinícius, posso fazer uma redação com letra de forma? Pode, sem problema nenhum. Na redação letra de forma, é interessante que você só saiba mostrar ao avaliador qual é a letra maiúscula e minúscula. No mais, ter uma letra interessante e evitar a letra puxada. Vinícius, o que é letra puxada? É isso aqui que eu acabei de fazer, ó. Posteriores. Tu percebe que esse I acabou ficando... Não tem I, né, na verdade. Posso escrever assim no meu rascunho? No rascunho pode. Isso aqui é rascunho e a gente vai escrever rápido. Agora, na hora de passar limpo o texto definitivo, eu vou tentar ter um pouco mais de critério para pelo menos não ter letra puxada. Letra puxada é quando você fala assim, olha lá, a nação. Aí tu escreve nação. Aí o C emenda no A, que emenda no O, que emenda no C cedilha e fica assim, ó. Essa é a letra puxada que você deve evitar para que o avaliador não... Tem uma aluna que ela não... Eu estava até conversando isso aqui com uma pessoa. Ela faz assim, ó. Ela pega o cedilha e ela puxa no próprio C. E aí o avaliador pensa o quê? Que ela escreveu nasão e acaba tirando ponto da competência na questão do conteúdo, aliás, da estrutura na gramática, né? Errou ortografia. Mas, cara, ela não errou ortografia. Ela só escreveu com letra puxada. Acaba perdendo um ponto aí de bobeira. E a redação tem uma capacidade de levantar a sua classificação de modo absurdo. Já que o senhor falou isso aí, fala comigo. Acho que eu li em algum lugar, alguns anos atrás, o tio é só apenas em cima do A? O tio é só acima do A. Cadê? Não tem tio aqui não, né? Você apagou a Não, geração. Não. Aqui, ó. O tio é uma nasalidade. Você só coloca em cima da vogal nasal, do A ou do O. Mas é claro, na minha redação, nada impede que eu faça assim, ó. Que esse tio acabe perpassando os dois. Você tira ponto? Não tira ponto, não. O que tira ponto, talvez, se você não puser o tio. Aí o cara talvez perceba que você deu mole e tire ponto. Mas nada tão grave, nada tão urgente. Legal. Até aqui tem opinião? Eu defendi alguma opinião até agora? Não. Até aqui foi só o quê? Até aqui eu só fiz uma definição do que é o tema. Ah, Vinícius, e se não quiser fazer definição? Se eu não souber? A gente aqui teve dificuldade de definir o que é sustentabilidade. Precisou da ajuda do Ricardo. Vinícius, não sei definir sustentabilidade. Me ajuda numa outra forma de começar. Então eu vou te mostrar uma segunda forma de começar esse texto. Essa aqui é a primeira, por definição. Bota aqui, ó. Definição. Se eu não souber definir o tema, é capaz, né? Tipo, mobilidade urbana. Pode ter gente que tem dificuldade de definir, de saber conceito.
Ah, eu não sei certinho para definir não. O que você pode fazer? Você pode fazer o segundo esquema ali, fazer um comentário. O que é um comentário? Autoexplicativo, né? Comentário é uma avaliação simples. Você olha o fato e disserta um pouco. Escreve alguma coisa sobre isso, só para começar o texto. Quer ver? Um comentário sobre sustentabilidade. Quando eu penso em sustentabilidade, eu penso em pessoas que agem sem pensar no futuro. Agem como se a vida fosse só esse momento atual, só o momento... Lá, tenho amigos que falam assim, pô, para que eu vou economizar água? Ah, a água em 2080 vai ser um recurso escasso. Aí a pessoa fala o quê? Não, eu não vou estar vivo em 2080. Esse é um pensamento egoísta, egocêntrico. Eu vou começar então com essa redação. Existem pessoas no Brasil... Existem pessoas na sociedade que pensam somente na própria realidade. Vírgula, sobretudo, no que compete a práticas sustentáveis. Aí eu queria perguntar, eu defini alguma coisa? Até agora eu não defini nada, né? Não dei definição. Até agora tem opinião minha? É a minha opinião que existem pessoas no Brasil e no mundo que só pensam na realidade atual? Não. Isso aqui é um fato, então. Ah, mas não tem que ter opinião? Calma, ainda não. Estou começando a redação. Essa é uma definição... Perdão. Essa é uma abordagem por comentário. É uma abordagem por comentário. Legal. Alguém vai perguntar assim, que está aqui ou lá em casa, vai perguntar assim, Vinícius, eu vou escrever as duas na introdução? Eu vou começar a redação com definição e depois eu vou, na mesma redação, fazer um comentário? Não, ou você começa por definição, ou você começa por comentário. Diga aí. Não, a pergunta é sobre a letra... De forma. Você falou que no caso poderia ser usado, mas as letras em minúsculos, são sim. diferentes. Então, depende muito do formato da letra. A gente chama essa letra que não é diferente de letra bastão. A minha letra seria bastão. É só assim, a título de curiosidade, essa seria a letra bastão minúscula e essa seria a letra de forma. Sim, a diferença não é muito grande. Qual que seria o certo? Usar essa aqui ou essa aqui? Não tem o certo. Ah, mas Vinícius, se eu misturar, como eu faço às vezes, né? Às vezes eu misturo... O A está em outro A, só que pelo tamanho é que está se diferenciando só. Aqui tá falando desse cara aqui? Então... O interessante é que eu só saiba diferenciar o que é maiúsculo do minúsculo. Pelo tamanho, não pela forma, entendeu? É o tamanho que vai dizer quem é maiúsculo e quem é minúsculo. Aí, Vinícius, só isso. E se eu quiser... E se eu acabar misturando? Tipo assim, eu vou falar de... Sei lá... Saudade. Olha aí. Cara, o cara vai tirar ponto meu, preste atenção. Se eu escrever saudade assim, percebe? Um A de uma forma bastão, o outro A de um estilo diferente, um D de um estilo aqui. Aí eu vou perguntar, cara, o que é mais importante? Um aluno que sabe defender um argumento, uma crítica social, ou um cara que simplesmente escreve assim? O avaliador está muito preocupado com o seu conteúdo que você vai desenvolver. E dá para entender essa palavra. Eu sei que está estranho. Só que o cara tem outros critérios muito mais importantes para avaliar.
Isso aqui, na psicologia, divide personalidade, né? O cara é meio bipolar. Mas ninguém está avaliando sua personalidade na redação psicotécnico, não é isso. Então você pode ficar à vontade na hora de escrever de letra de forma, desde que na hora que você for estabelecer maiúscula, que essa maiúscula seja mais evidente do que as minúsculas, como manda a regra que a gente aprende há algum tempo. Tem que perguntar alguma coisa? Eu? É. Não, então, você estava falando, alguém deve perguntar se é para usar as duas. Eu, preferencialmente, às vezes eu gosto de dar uma definição com um comentário. Também não chega a ser um erro. Não chega a ser um erro. Por exemplo, eu conseguiria juntar os dois. juntar essas duas aí. Sustentabilidade é isso. E acontece. E existem preços perfeitos, show de bola. Porque acho que fica mais. Fica mais completo. Deu a entender sobre o que eu vou falar com mais. Exato, mais clareza. Perfeito. Mas você percebe que você não é obrigado a fazer de duas formas. Agora você falou que o comentário é para quando não se conhece a definição. Mas assim, às vezes o cara não sabe nada, né? Ele não vai comentar o quê? Porque ele não sabe nem como comentar. Então, se não souber nada, zero, é um problema muito sério. E assim, tipo assim, você... O cara não sabe nada, tipo. Pessoal, não tem um esquema pro cara montar já, decorar e começar a introdução, não? Ele gosta do esquema, né? Gosta do... Tá esperando o caveirão. O que você falou, olha só. O que você falou, olha só. O que você falou é o caveirão. O caveirão, ele existe. Existem professores que aplicam o caveirão. Professores muito conhecidos que... Você já viu, né, caveirão? Professores falando sobre caveirão. O caveirão... Caveirão é uma estrutura pronta e você só encaixa palavras ali. Quer ver? Tem um caveirão que é muito conhecido, né? Vou recitar para você o caveirão agora. É assim, uma estrutura toda, tipo assim, você pega uma folha e ela tem umas lacunas. E aí você diz assim, a redação começa assim, quando se fala em pontinho, pontinho, aí nesse pontinho, pontinho tu bota o tema. 2 aspectos positivos se podem perceber, 2 pontos. Aí você bota um argumento e outro argumento. Só que nem sempre um tema vai caber certinho naquela estrutura. Quer ver? O caveirão é esse. Quando se fala em pontinho, pontinho, 2 pontos positivos se pode perceber. 2 pontos, 2 argumentos. Aí, Vinícius, eu escutei o esqueleto. É assim mesmo. Mas só que tem algumas correções que não dá certo. E aí, quer ver? Um tema, por exemplo, sustentabilidade. Olha só. Como é que a sustentabilidade entraria num caveirão, numa estrutura dessa? Quando se fala em sustentabilidade, 2 pontos positivos se pode perceber. 2 pontos. A perspectiva de futuro e a convivência com medidas sociais. Ponto. Legal. Agora pega uma redação, imagina que você se prepare durante um ano, chegue lá e o tema é prostituição infantil. Quando se fala em prostituição infantil, 2 pontos positivos se pode perceber. Cara, quais pontos positivos? Ah, Vinícius, e se eu não puser positivos? Cara, você vai acabar... Você vai acabar, o que acontece? Você vai acabar criando um macete para cada tema. E aí vai sobrecarregar o seu... E a banca sabe. A banca sabe. O corretor, ele sabe aquilo que é maceteado e sabe aquilo que é conhecimento, que é conteúdo de fato. Perde ponto? Não perde ponto pelo macete, pelo caveirão. Perde ponto pela capacidade argumentativa que fica muito vaga, muito vazia, muito superficial. Então, mas existe sim, eu não sou contra não, mas só tem que ter muito cuidado com esse tipo de estrutura. Mas se você for perceber, isso aqui não é complicado do ponto de vista de fazer uma redação. Só é mais difícil. O caveirão é muito pragmático. O caveirão é você pegar e fazer, mas nem sempre dá certo. E aí eu posso também começar uma redação com alusão histórica. Vinícius, cara, o que é alusão histórica? Me diz. A alusão histórica é quando você pega, faz uma análise, olha para trás e pega um fato histórico que tenha acontecido ou no Brasil ou no mundo e usa isso para escrever redação. Por exemplo, o que aconteceu no mundo que tem a ver com sustentabilidade? Vinícius, pô, tá forçando a história, tem que ter um conhecimento de história. Quer ver? E o mais vídeo, Falou? Fala aí. E o mais
mais V, é 92, protocolo de Kyoto. Aí tá vendo? Se tem um conhecimento, você não precisa do macete, sabe disso? Mas precisa. Você não precisa, não. Me recuso. Vem aqui aparecer pra gente. Retórica entre o direito e essas viagens assim. Que isso? Não, essa que você falou da linguística, qual era o tema todo? Eu acho que trouxe ele. Era os impactos do preconceito linguístico na sociedade. Quais são os impactos do preconceito? Os impactos. Isso aí eu sei falar. Gostei. O cara se garante, né? Então, olha só, vamos voltar pro nosso tema. Vamos voltar pro nosso tema, olha só. Mas presta atenção. Se você não souber defender, olha aí. Se você não souber defender uma redação, vamos lá. Se você não souber defender uma redação sem macete, você também não vai saber defender com macete. O macete não vai fazer você aprender um argumento. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que argumentar, vai ter que convencer. E o macete não te dá argumentação, só te dá estrutura. O macete entra com a forma. E é você que entra com o conteúdo. Se você entrar com a forma e não tiver o conteúdo, também não serviu. O macete simples não serve. Ah, Vinícius, mas macete não é maneiro para concurso? Eu costumo ouvir que macete é concurso. Quem vai A e volta a dar, crase no A. Legal. Mas existem casos de crase que não se encaixam nessa regrinha. E aí, como é que faz? Estuda crase. Um concurso de analista, desculpa, mas não tem como a gente só macetear. Tem que ter o conhecimento, protocolo de Kyoto, Rio mais 20, Rio, como é que é? 92? Eco 92. Conhecimento que você vai trazer enriquece o texto. Então, olha só. Eu vou trazer aqui um fato histórico que envolve sustentabilidade. E aí, assim, no século recentemente, as grandes potências econômicas mundiais. Olha aí. Recentemente, as grandes potências mundiais. Deixa eu apagar aqui. Se reuniram na Dinamarca para discutir acerca das atitudes do futuro do planeta e da emissão de gases na atmosfera. Evento conhecido como COP15. Olha essa abordagem que eu ilustrei para você aqui. Recentemente, as grandes potências econômicas mundiais se reuniram na Dinamarca para discutir acerca do futuro do planeta e da emissão de gases na atmosfera. Evento conhecido como COP15. Fala aí. Essa palavra existe? Atmosfera, letra puxada aqui, ó, cadê? A atmosfera aí, ó. Já tinha perdido ponto, né?
cara não entendeu a minha letra. Da atmosfera, evento... Aqui, esse cara aqui também, ó. Euento. Você percebe que o avaliador, ele vai compreender um evento ou outro, uma situação ou outra, mas é mais fácil facilitar para o cara. Mas vamos entender isso aqui como um rascunho, onde a gente vai passar muito tempo no quadro. Recentemente, as grandes potências econômicas mundiais se reuniram na Dinamarca para discutir acerca do futuro do planeta e da emissão de gases da atmosfera, evento conhecido como COP15. Essa abordagem, ela já traz um evento histórico, assim como Rio 2012. A gente consegue pegar vários outros eventos que envolvem a discussão de gases no efeito estufa, na camada de ozônio. Esse tipo de abordagem é uma alusão histórica. Não entendi. Não entendi sua pergunta. Se você fizer uma alusão histórica, se isso não acaba por encher linguiça. Então, encher linguiça, eu entendo como encher linguiça como escrever aleatoriamente. Escrever sem sentido, sem um nexo de sentido. Essa situação não chega a ser encher linguiça, você conta um fato histórico que aconteceu, para tentar enriquecer o texto. Cara, você imagina, o que é mais interessante? Começar dessa forma ou começar assim? É notório que existem pessoas que jogam lixo no chão todos os dias. Cara, é notório que existem pessoas que jogam lixo no chão todos os dias? É uma frase, mas é muito menos informativo do que esse cara aqui. Isso aqui não seria uma história? Seria sei lá, como se eu estivesse fazendo uma narração? Sim, isso aqui é uma narração. Toda alusão histórica se baseia no passado. Se é histórico, é passado. Vinícius, não seria legal não usar a narração? Cara, a narração, ela é parte do texto. Não tem como fazer uma redação que reflita sobre o passado e sobre o futuro sem usar o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o futuro do presente. Não tem como. Depois eu vou voltar para o presente. Vou dizer que a sustentabilidade é positiva. Esse é presente. Mas respondendo a pergunta, não fica encher linguiça e nem é longo. Porque, por exemplo, numa folha manuscrita, vou manuscrever isso aqui. Daria por volta de umas 3 linhas. Aí depois eu colocaria minha opinião, daria 4, 5, 6. Pronto, introdução feita. Legal? Então, esses 3 detalhes, definição, comentário e alusão histórica. É claro, qual que é mais fácil de fazer? Diz aí. Mais fácil para fazer? Talvez seja definição ou comentário. Qual que é o mais difícil, que exige mais do candidato? Alusão histórica. Cara, mas qual que agrega mais valor para o meu texto? O cara percebe que o candidato não é qualquer um, que ele está acima do nível dos outros. É quando você consegue ter uma compreensão histórica, de uma análise crítica, de um senso crítico do tema. Mas essa fundamentação seria colocada também no desenvolvimento, né? Exato, exato. Em todo o texto, na introdução e no desenvolvimento. Na conclusão menos, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então é isso, vou sair um pouco da frente para quem estiver em casa tirar um print dessa tela. E aí, vamos continuar daqui a pouquinho aqui, ó. Vamos lá, fala comigo. Se depois de gás também colocasse assim, gases de efeito estufa, eu poderia colocar ou já seria demais na introdução? Tem que ter cuidado para não cair naquele excesso de informatividade. É porque gases ficou meio genérico, né? E nem todos os gases. Entendi, nem todos os gases são nocivos à atmosfera, mas você percebe? Se eu começar a explicar que nem todos os gases são nocivos, que esses gases se referem ao gás metano ou outro tipo de gases mais nocivos, eu vou começar a desenvolver demais do momento que não é para desenvolver. Até agora, eu tentei não desenvolver muito. É claro, o lugar de desenvolver não é na introdução, é no desenvolvimento. Então, o mais interessante é que fique minimamente claro o que eu estou dizendo e depois, no desenvolvimento, é que eu vou dizer que não são todos os gases que são nocivos, que o gás metano que é mais nocivo, esse que deve ser evitado. Do CO2, dentre outros, ou ficaria mal? O que? Tá falando na introdução? Essa aí é da emissão de CO2, dentre outros gases.
Poderia, sim, mas em vez de colocar de CO2 e dentre outros, a gente coloca gases. E aí não fica... Claro, vai ficar genérico, mas na introdução não é o momento de a gente desenvolver uma ideia com profundidade. Senão a gente entra no desenvolvimento do texto. A emissão de gases nocivos, sim, poderia. Não tinha uma discussão, né? Mas olha só, até agora, o que eu escrevi foi compreendido. O avaliador sabe que existem gases positivos e negativos. Só que a ocasião da COP15 não foi para discussão de tipo oxigênio na atmosfera. Ele vai assim, e se você começar a desenvolver aqui, você vai ficar sem conteúdo para desenvolver as ideias do posterior do texto.